Vamos seguir falando desse assunto, guerra no Oriente Médio, com o Américo Martins e recebendo também o professor da Universidade Temple, Lucas de Souza Martins, nos estúdios de São Paulo, para entender, ajudar melhor esse cenário. Bem-vindo, professor Américo Martins. A abertura é contigo daí. Muito obrigado, Tainá. Professor Lucas, um grande prazer estar com você aqui. Muito obrigado por ter vindo com a gente aqui para discutir essa crise e toda essa situação. E eu queria aproveitar perguntando uma pergunta conjunta, dois aspectos, mas aproveitando a sua expertise aí na política americana, vivendo lá nos Estados Unidos, eu queria primeiro saber se você ficou surpreso com o presidente Donald Trump, que fala tanto nas redes sociais, que dá tantas entrevistas, ter decidido fazer um discurso ontem formal para todo mundo, e também por que ele fez isso nesse sentido. Por que ele, que fala nas redes sociais, ele dá entrevistas, ontem ele resolveu mudar de tática. É uma preocupação, por exemplo, com relação ao eleitorado americano? Boa tarde, Américo, a você aqui em São Paulo, Tainá em Brasília. Olha, dá para dizer que o presidente Trump, ele conhece muito bem como lida com os meios de comunicação. Isso é importante dizer, ele veio exatamente desse meio. E quando você pensa exatamente em um contexto de discurso à nação, no prime time, como nós dizemos por lá, em horário nobre, ele identifica uma necessidade que ele tem hoje junto ao eleitorado americano, que é um eleitorado especificamente médio, aquele que não tem uma ideologia necessariamente voltada à esquerda, à direita, ao Partido Democrata, ao Partido Republicano. Dá para dizer também que no momento que ele faz esse discurso, ele tem o interesse de mostrar que há uma razão pela qual os Estados Unidos permanecem engajados no Irã, e como isso também pode solucionar certos problemas de questões internas. Hoje, a questão dos combustíveis é o que mais traz questões e sinais de alarme para o presidente. A questão do abastecimento é algo que vai necessariamente gerar prejuízos eleitorais, ele sabe disso, ele precisa alcançar exatamente esse eleitorado médio que ainda pode ser conquistado. Não é um eleitorado que faz parte do MAGA, não é um eleitorado que faz parte do Partido Democrata, é um eleitorado que ele não é ideológico, ele vota de acordo com o bolso. Então, na medida em que ele faz essa convocação e quer falar especificamente com esse eleitorado, ele olha diretamente para aquilo que vai acontecer nas eleições de meio de mandato, cuja campanha vai começar agora no mês de outubro. Mas isso é um sinal de preocupação dele. Exatamente, exatamente. Perfeito. Agora, o resultado que a gente viu desse longo discurso mencionado pelo Américo foi no mercado, né? Com o dólar, o petróleo subindo, as bolsas caindo. Professor, nem isso vai ser capaz de segurar essa retórica, esse discurso para dentro, para o seu eleitorado nos Estados Unidos? É verdade, Tainá, e as sinalizações do presidente Trump, elas são de uma certa maneira até dúbias, porque ele faz sinalizações para os dois lados, no sentido de pensar, por exemplo, em uma escalada, mas também sinaliza ao interesse dos Estados Unidos de saírem desse conflito, ou seja, imediatamente ele diz, nós teremos uma escalada nas próximas 2, 3 semanas, mas indica também um certo desinteresse de permanecer nesse conflito, ou seja, está muito claro, isso inclusive está na casa do cidadão médio americano, o fato de que estamos às portas de uma crise energética que ainda não apareceu, pelo menos no contexto dos números, nos dados americanos com relação a emprego. Inclusive, nós teremos, a partir de amanhã, um dado oficial que mostra que efetivamente houve uma melhora econômica na criação de empregos, especialmente na área de saúde. Mas isso não ainda mostra nenhuma relação com o início do confronto com o Irã. Isso vai se manifestar nos próximos meses e isso pode claramente afetar a popularidade do presidente, que já é bastante delicada. Hoje a popularidade dele é um pouco mais de 30%, considerando historicamente a popularidade de presidentes no início de um segundo ano de mandato, isso é muito baixo. Isso às portas de uma eleição de meio de mandato que vai reconfigurar completamente a composição das duas casas legislativas em Washington é muito preocupante, por isso que ele precisa ter esse sinal de alerta. O presidente Trump precisa se comunicar exatamente com essa base, com este eleitorado,
considerando que há hoje uma preocupação de como exatamente a economia é afetada e será continuamente afetada pelo que acontece no Oriente Médio. Professor Lucas, a única chance, pela minha avaliação, da gente ter um final mais rápido dessa guerra é justamente essa pressão do eleitorado americano descontente com a guerra. Você vê o crescimento dessa pressão? Você acha que essa pressão está chegando num ponto já que o presidente Donald Trump vai ter que agir rapidamente para acabar com o conflito, ou ele ainda tem mais tempo aí para prolongar essa guerra? Bem, Américo, as pesquisas de opinião, elas são muito importantes para fazer exatamente essa análise, até porque hoje o eleitorado americano, ele diz que a principal preocupação dele não é a guerra em si, é a questão econômica. Mas quando nós pensamos exatamente nessa questão da guerra, é a guerra que impacta diretamente a economia, é a guerra que impacta diretamente a questão inflacionária, que é algo tão caro a este eleitor americano. Por isso que outra questão que é importante destacar é que mesmo que o presidente Trump faça uma retirada das tropas ou diga que o seu engajamento com o Irã terminou e não que ele vá corrigir aquilo que aconteceu com o Hormuz, ele pode sair do Irã, mas não resolver necessariamente essa questão, o fato é que ele acaba gerando um problema no Oriente Médio, que hoje é o fortalecimento do Irã com relação ao poder de barganha de Teherã, considerando ao que eles podem fazer, o que eles já fazem com relação ao Estreito de Hormuz. Hoje o Irã tem domínio sobre aquela faixa, determina quem entra, quem sai, quem não entra e quem não pode sair. E esse fortalecimento ele já está solidificado, independentemente da presença americana ou não. Isso gera necessariamente efeitos inflacionários com relação a crises de abastecimento. Tudo isso acontece na medida em que o Donald Trump decide fazer essa investida e agora, por mais que ele deixe a região, ele deixa um legado muito problemático no sentido de fortalecimento do Irã com relação a arbitrar o que acontece com relação ao abastecimento e a determinação do preço do petróleo. Professor, deixa eu abrir aspas para o que disse o presidente Trump, depois trazer a reação do Irã, que eu queria seu comentário a respeito disso, né? O Trump disse que os Estados Unidos estão ainda muito próximos já de alcançar os seus objetivos, mas intensificou que vai intensificar os ataques se o Irã não alcançar o acordo para a guerra. Vem dizendo isso. O Irã, nessa quinta, diz que prepara ataques devastadores contra Estados Unidos e Israel, e porque o Trump disse exatamente que vai continuar bombardeando o Irã, República Islâmica, por mais 2 ou 3 semanas até que o país volte à Idade da Pedra. Era essa a fala do Trump que eu queria sinalizar. Para que você comente sobre a ameaça do Irã, se de fato o Irã tende a seguir com esses bombardeios, a atacar Estados Unidos e Israel nos próximos dias. Olha, Tainá, o presidente Trump escolheu embarcar em uma verdadeira guerra de narrativas, porque ele já sinalizou em algumas de suas postagens, discursos oficiais, de que existe uma perspectiva, ou pelo menos uma ideia de que uma nova liderança iraniana é mais sensível à ideia de negociação, à ideia de um cessar-fogo. Mas o fato é que o outro lado, Teherã, jamais sinalizou qualquer tipo de negociação nesses termos com os Estados Unidos. Isso é importante frisar, até porque o presidente Trump ele olha diretamente para o que acontece no seu país para controlar toda esta esfera de negociações. Ele precisa sinalizar que, primeiro, os Estados Unidos estão ganhando a guerra, por isso que ele diz que tem desejo de concluir, ou pelo menos de ter 2 ou 3 semanas mais de engajamento na região para trazer, nas palavras dele, o Irã de volta à Idade da Pedra. Mas nesse contexto em que ele se coloca, claramente não há qualquer sinal de que o Irã se enfraquece ou pelo menos esteja enfraquecido da forma como coloca o presidente dos Estados Unidos. Hoje, os iranianos, inclusive, sinalizam que estariam prontos para encarar um conflito que se arrastasse por pelo menos 6 meses e, inclusive, toda a questão da instabilidade que existe na região, no Oriente Médio, os ataques a Catar, pensando também nos Emirados Árabes, tudo isso acabou gerando também
um desconforto com relação a esses países aliados do Oriente Médio, com relação à liderança americana. Hoje, os Estados Unidos é percebido como um aliado que acabou deixando a situação na região totalmente instável, afetando diretamente os interesses desses aliados na região. Por isso que a situação é muito delicada para que o presidente Trump diga que há uma sinalização de que está enfraquecendo o Irã, porque claramente ainda não é o cenário que está colocado. Professor Lucas, um outro desenvolvimento hoje que me chamou muito a atenção e foi muito inteligente foi uma capa da revista britânica The Economist. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas é o Xi Jinping dando uma risadinha, olhando de frente para a câmera com uma risadinha, o presidente Donald Trump no primeiro plano meio fora de foco e o seguinte título: nunca interrompa o seu inimigo enquanto ele estiver fazendo erros, cometendo erros. Na relação, que é a principal relação geopolítica da atualidade entre as duas grandes potências, Estados Unidos e China, qual é o impacto que você acredita que essa guerra vai ter? De fato, os Estados Unidos estão cometendo erros demais e favorecendo a China nessa guerra? Bem, estamos falando de dois modelos de diplomacia que são diferentes. A China, claramente, nesses processos, inclusive na questão da Venezuela, na questão do Oriente Médio, a China joga parada. Ela tem uma forma de negociar com esses países, inclusive de estabelecer relações com esses países, e principalmente olhando no contexto da América Latina, muito diferente do contexto americano. Os Estados Unidos, pelo menos nesse momento, com o presidente Trump, estabeleceu, através de publicações oficiais do Departamento de Estado, dizendo que a América Latina é uma região que pertence à área de influência dos americanos, dos Estados Unidos. Mas como é que a Casa Branca impõe essa política, impõe esse diálogo com os latino-americanos? Exatamente por uma política mais de coação, pela presença militar, pela ameaça que agora existe com relação ao que aconteceu na Venezuela, com a captura de Nicolás Maduro. É uma diplomacia, mais uma vez, de coação, ao contrário da China. Inclusive, a discussão que existia até a nova eleição de Donald Trump em 2024 era qual era a estratégia com relação à América Latina que vinha por parte dos americanos. Até porque a China já havia conquistado esse espaço através de investimentos, de projetos de infraestrutura, enquanto os americanos mantinham uma parceria, obviamente, comercial, cultural, mas muito menos presente em projetos exatamente dessa natureza em que os chineses estão muito presentes. Então, naturalmente, você acabando com esta diplomacia de coação, você também gera nesses países um desejo maior por soberania e também, naturalmente, um sentimento de anti-americanismo que não favorece relações comerciais, relações culturais. E a China ataca de uma forma silenciosa, através de recursos, através de uma entrada maior na questão acadêmica também, conexões com ambientes universitários, mais estudantes chineses presentes em vários contextos também, Brasil, nos países dos BRICS também. Por isso que dá para dizer que são dois estilos diferentes de diplomacia e a diplomacia da coação não necessariamente, a história mostra isso, não traz resultados de, digamos, simpatia pela liderança americana. Obrigada, Américo Martins, por conduzir essa entrevista. Também agradeço ao professor Lucas de Souza Martins, professor da Universidade Temple. Até a próxima, professor. Um bom trabalho. Te vejo daqui a pouco, Américo. Obrigado. Boa tarde a todos.